Olá, gente, tudo bom com vocês? Bom, como vocês sabem, eu me chamo Priscilene e eu estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa. O nosso assunto hoje são a continuação ou a finalização dos termos acessórios da oração. E o que são os termos acessórios? Vamos relembrar. São aqueles que podem ser retirados da frase sem alterar a sua estrutura sintática. Então, como diz aqui, o seu uso poderá ser importante e essencial para a compreensão da mensagem transmitida, porém, eles podem ser retirados da frase sem alterar a sua estrutura, certo? São indispensáveis? Não, porém, eles não alteram a estrutura frasal. E aí, o primeiro termo é o adjunto adverbial. Muitas pessoas, elas acham que por ser adjunto adverbial é algo muito difícil, mas não é. Vamos levar para o lado da classe gramatical. Nas classes gramaticais eu tenho o advérbio, que seriam as circunstâncias presentes na minha oração. Quando eu falo em análise sintática, eu tenho o adjunto adverbial, que seria adjunto é algo que vem junto e adverbial quer dizer junto ao verbo, certo? Então, o adjunto adverbial nada mais é do que o meu advérbio. A diferença é que o advérbio é na minha morfologia, né, nas classes de palavras, e o adjunto adverbial é na minha sintaxe, tá certo? Então, ele tem também a mesma função de expressar circunstâncias de tempo, de modo, intensidade, lugar, dúvida. Eu acrescento mais alguns aqui, porque eu tenho o de companhia. Afirmação, negação, causa, lugar, tempo, intensidade, companhia, dúvida, concessão, instrumento, meio, modo, condição, finalidade, assunto, direção, exclusão, frequência, matéria e conformidade e tantos outros. Então, a diferença do advérbio é só que aqui eu tenho mais circunstâncias, tá certo? E que também eu estou falando em sintaxe e não em morfologia. E aqui eu tenho alguns exemplos de advérbios ou de locuções adverbiais, que são nada mais, nada menos do que os adjuntos adverbiais. E o que eu digo aqui? Adjunto adverbial contextualiza a informação, modifica o sentido da informação. É a mudança de contexto, né? Então, são aqui as circunstâncias. Vamos pegar aqui o de companhia, ó. Ela saiu com a mãe. A companhia dela era a mãe. Então, eu tenho aqui um adjunto adverbial de companhia, que no caso é com a mãe. Então, eu tenho aqui vários exemplos. Espero que você dê um pause no seu vídeo, dê uma olhadinha para você entender melhor. Lembrando que eu estou falando de adjunto adverbial, que na morfologia são os advérbios, né, as circunstâncias. Então, entenda. Eu tenho aqui duas orações que nós vamos analisar. Primeira oração diz: eu voltarei de bicicleta. Eu voltarei de quê? De bicicleta. Então, esse de bicicleta aqui, eu tenho um adjunto adverbial. Opa, não tá pegando muito bem. Deixa eu apagar aqui. Adjunto adverbial de que? Meio, né? O transporte, que eu voltarei. Então, eu tenho um adjunto adverbial de meio. O balão caiu longe. Então, longe é o meu adjunto adverbial de lugar, certo? Então, eu tenho aqui, nesse momento, um adjunto adverbial de lugar. Por que que é adverbial? Porque ele vem junto ao verbo, certo?
Perceba, voltarei é um verbo e logo após o verbo eu tenho o adjunto. Caiu é o verbo e logo após o verbo eu tenho um adjunto, certo? Já o adjunto adnominal, se o adverbial acompanha o verbo, o adnominal ele acompanha o nome. É aquela partezinha da minha frase que acompanha o nome. Então, atribuem características ao substantivo que acompanham. Podem ser representados por um artigo, um adjetivo, uma locução adjetivo, um pronome adjetivo e um numeral adjetivo, certo? Então, vamos entender. Adjunto adnominal é frequentemente confundido com o complemento nominal. Por quê que é confundido? Porque o adjunto adnominal é aquela expressão que vem junto ao nome. E quem é o nome? É o substantivo. Enquanto o complemento nominal, ele também completa o nome. Então, vamos entender a diferença. Eu tenho aqui o adjunto adnominal. Ele pode ser preposicionado ou não. Já o complemento nominal, ele pode ser preposicionado. Então, se ele não estiver preposicionado, eu tenho adjunto adnominal. Se ele estiver preposicionado, eu posso ter um adjunto ou posso ter um complemento. Vamos ver o segundo critério. O adjunto adnominal, ele refere-se a um substantivo concreto ou a um substantivo abstrato, certo? Então, enquanto o complemento nominal, ele refere-se apenas ao substantivo abstrato. Então, vamos entender. Se não estiver preposicionado, é adjunto adnominal. Se referir a um substantivo concreto, ele é um adjunto adnominal. Se tiver preposição ou se estiver se referindo ao substantivo abstrato, eu ainda fico na dúvida se ele de fato é um adjunto adnominal ou se ele é um complemento nominal, certo? Então, a diferença, o adjunto adnominal, ele é dispensável, sendo uma informação acessória. Então, eu posso optar por ler a minha oração sem aquela partezinha ali. Então, se ele for dispensável, é um adjunto adnominal. E se for obrigatório, se eu precisar ler aquele pedacinho ali que está completando, que está acompanhando o meu nome, se a minha frase ela perdeu o sentido, se eu retirar aquele pedacinho ali que completa o meu nome, eu estou nesse momento falando de um complemento nominal, porque então eu tenho aqui o amor de mãe é especial e o amor à mãe também é especial. Então eu tenho aqui o amor de quem? De mãe. Então, esse de mãe aqui, ele tem uma preposição, e esse amor à mãe, ele também tem uma preposição. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os dois são preposicionados. Os dois se referem a amor, que é um substantivo abstrato. Então, qual vai ser a minha diferença aqui? Vamos lá. Um é dispensável, que é o adjunto adnominal, e o outro é obrigatório, que é o complemento nominal, certo? Então, o amor de mãe é especial. Se eu falar o amor é especial, você fica se perguntando o amor de quem, não é? O amor à mãe também é especial. Então, em um desses dois aqui, eu tenho a questão do termo ser obrigatório e o termo ser dispensável, tá certo? Quando você não conseguir distinguir por conta da obrigatoriedade, você pode conseguir distinguir por conta do quem é agente e quem é paciente, certo? Então, entenda, o amor de mãe é especial. Então, nesse caso,
é a mãe, a agente, tá certo? Então, aqui um adjunto adnominal, certo? Quando for paciente ou amor a mãe, quer dizer que a mãe é amada, eu tenho um complemento nominal. Quando aqui for agente, eu tenho adjunto adnominal. Quando for paciente, eu tenho um complemento nominal. E, por seguinte e por fim, nós temos o aposto. Aposto fornece novas informações sobre um dos termos da oração, estando sintaticamente relacionado com ele. O aposto desenvolve, explica, enumera, esclarece, detalha, especifica esse outro termo da oração. Então, geralmente as pessoas dizem assim, o aposto vem entre vírgulas, mas às vezes ele não está entre vírgulas, porém, ele consegue sim ser destaque, nós conseguimos sim perceber quem é ele por conta do que ele está fazendo, qual a função dele naquela frase ali. Então, os apostos podem ser classificados em explicativo, enumerativo, especificativo, recapitulativo, distributivo, comparativo e aposto de oração, tá certo? Então, eu tenho essas classificações, mas geralmente quando esse conteúdo cai em provas, não é para você dizer o tipo de aposto, é só para encontrá-lo. Então, entenda. Sempre fui próxima de Pedro, o mais simpático de todos os meninos. O mais simpático de todos os meninos. Esse pedacinho aqui é o meu aposto, porque está dizendo quem é o Pedro, certo? Quem é ele? Não se diz quem é ele. Eu tenho aqui o meu aposto. As minhas duas primas, Kátia e Beth, moram no Rio de Janeiro. Então, Kátia e Beth é o meu aposto. Por que ele é o meu aposto? Porque está entre vírgulas? Não só, mas porque ele está dizendo quem são as duas primas, ó. Novamente está dizendo quem são elas, tá certo? Então, o aposto é muito simples, é aquele pedacinho que está especificando alguma coisa, que está explicando alguma coisa, que está detalhando, tá certo? Então, gente, é isso. Até a próxima e um forte abraço.